na sala do Mulher.com, nós vamos conversar com a Nicole, porque, afinal de contas, todo mundo quer ficar bonito. Homens e mulheres, não são só as mulheres, né, as protagonistas desse desejo, não. Mas estética é importante, mas não é tudo. É isso que a gente estava começando a pincelar o nosso tema. Exatamente. Eu acho que tem outros pilares que a gente deve olhar, né? Em primeiro lugar, que são muito mais importantes, principalmente pilares internos que a gente vai falar, para a estética ser só aquele complemento, só a cerejinha do bolo final, para a gente só dar aquela pinceladinha. Bom, e a gente fez a pergunta, né? Algumas pessoas colocaram aqui o que elas gostariam de mexer e que a estética ajuda bastante. Mas não faz milagre. Não tem milagre. A Francisca Carmo colocou assim: eu gostaria de tirar a gordura debaixo do braço. A gente não pode nem levantar o braço, que a gordura aparece. Oh, meu Deus! E dá tchauzinho, então nem se fala, né? Não, que ela dá uma balançadinha. Tchau, a gente segura aqui segura assim, e faz assim, ó. É uma queixa comum. A gente tem recebido bastante clientes que reclamam da gordura abdominal, né? É número 1. Essa gordurinha e gordurinha de sutiã que pega aqui atrás também aumentou um pouquinho a demanda. Você acha que a pandemia ajudou a certeza. Aumentar tudo isso? Com certeza. A gente fez um estudo entre as clientes que frequentam a clínica, né? A gente tem mais de 600 clientes e uma média que a gente conseguiu chegar foi de 9 a 10 quilos que elas engordaram nessa pandemia. Então, é bastante. É bastante. Essa foi uma média? Foi uma média que a gente fez com essa entrevista, né? Então, obviamente, essa ansiedade, né, com o futuro, o que vai acontecer, a parte financeira, né, que você até comentou agora, realmente que está pegando todo mundo, questão de saúde, medo de ficar doente, né, medo de ser internado, tudo isso desencadeou uma ansiedade, as pessoas começaram a comer mais, dormir menos, não se exercitar, as academias fecharam também em época de pandemia, então tudo isso ajudou para a gente engordar aí uma média de 9 a 10 quilos nessa pandemia. E olha, 1 quilo a gente já sente na hora de fechar o botão da calça. Mas de 9 a 10 quilos é mudar o manequim. É mudar o manequim, é isso que você falou. E uma coisa também importante, né, a gente não pode perder a nossa fé, né, e muitas pessoas perderam a fé nessa pandemia. Então, acho que tudo isso desencadeou e a gente tem que retomar isso e esse é um dos pilares que eu também acho super importante. Espiritualidade é um dos pilares que a gente prega na nossa clínica que eu acho importante também a gente retomar. Qual a maior procura lá na Just Care? Olha, a gente faz tanto os tratamentos faciais quanto os corporais, né? Corporal são as massagens, elas adoram relaxante, modelador e drenagem linfática, os tratamentos para gordura localizada, flacidez e celulite, e o facial, elas estão muito em busca de limpeza de pele, é uma procura altíssima, e rejuvenescimento ou clareamento de manchas. E essas são as tops? Essas são as tops. Dentre 35 tratamentos que a gente tem, esses são os que mais saem. Os que mais saem. Isso. Quando a pessoa chega e fala assim, eu quero, pega como por exemplo assim, no braço, essa pessoa, quem falou? A Francisca Carmo. Esse negócio aqui no meu braço, ou esse negócio aqui na minha barriga, eu quero tirar. O que vocês orientam? Tá, a gente faz sempre uma avaliação, né, que não tem custo. Para quê? Para entender a rotina dela, entender os hábitos de vida dela, porque, novamente, a estética ela não vai fazer milagre, foi muito do que você falou. Então, primeiro eu quero entender como é o dia a dia dela, se ela bebe água, se ela dorme a quantidade de horas que seria o ideal, se ela faz um check-up anual, se ela passa com o médico para olhar hormônios, os exames dela de sangue, né? Como que tá a questão de ir no banheiro, se ela vai no banheiro ou não, tanto para fazer número 1, para fazer número 2, tudo isso a gente leva em consideração. Para só depois a gente entender se o tratamento estético, única e exclusivamente, vai resolver, porque ela já está com todas essas condições alinhadas, que é raridade, né? Então 2% seria isso. Nossa, eu ia perguntar isso, mas isso eu ia raro. Na minha ponta é raro, né? É raro, sempre tem um ajuste que a gente pode fazer, né? Ou se são os 98% que a gente precisa ajustar. Uma coisa importante é, a grande maioria das pessoas sabe o que deve fazer, mas a gente esquece, a rotina toma conta da gente. Então, quando a gente dá aquele alerta, você usa protetor solar facial antes de sair de casa? Uso, às vezes não. Você reaplica depois do almoço? Não, reaplicar é assim, 100% não. Reaplicar? Ninguém reaplica. E essas luzes, né, não é só o sol, luz de celular, luz de computador, luz de televisão, tudo isso queima, tudo isso traz manchas para a nossa pele. Fluorescente. Essas luzes são assim um perigo para a nossa pele, então a gente tem que reaplicar, né?
almoçou, escovou os dentes, reaplica o protetor solar. Então esses cuidados, às vezes elas sabem o que devem fazer, mas quando a gente dá aquele alerta, ela fala, você tem razão, eu não tinha lembrado desse tema. Agora que você falou, eu vou levar então um protetor sempre comigo na bolsa e deixar um lá na minha pia do banheiro para quando eu sair de casa. Então às vezes é só um lembrete que a gente precisa fazer. Aí no caso do protetor solar, nós falamos com uma dermatologista, porque estamos num período em que se pede muito o filtro solar. Como você trabalha com estética, você falou da limpeza de pele, Sim. etc. Também não usar um filtro solar adequado à sua pele pode causar acne, pode, Muito. se tiver muita oleosidade, etc. Então, a escolha desse protetor solar também é importante. Também é importante, a gente também ajuda nisso durante a nossa avaliação. Então, a gente analisa o tipo de pele para poder recomendar o melhor filtro solar. E uma coisa importante até que você citou, e aí lembrando agora, a gente recebe muitas clientes com a pele mista ou oleosa. E o que elas fazem? Elas usam desde o sabonete até o filtro solar produtos que tiram essa oleosidade. O que acaba acontecendo com a pele? Ela tem um efeito rebote. Então você vai tirando a hidratação natural dela com todos os produtos, elas usam mais de 5 produtos, né? Considerando demaquilante, sérum, mousses, etc. Tudo para pele oleosa. E aí você causa um efeito rebote. Então sua pele começa a criar mais sebo. E aí elas falam, nossa, minha pele, eu uso o produto e não funciona. Então, na verdade, a gente está criando efeito rebote. Todo esse equilíbrio a gente faz durante a avaliação. Tudo que a gente vai entrar, como que entra com o hidratante, qual que é o produto que a gente vai tirar realmente a oleosidade e assim por diante. Então, é importante, sim, considerar sempre o seu biotipo da pele. A Maria Geralda Rocha, ela é de Mercês, Minas Gerais, ela colocou assim: eu tiraria a barriga, com certeza. É a queixa de todas as clientes, né? Tiraria a barriga. Todo mundo busca tirar a barriga, porque assim, se você já teve filhos, mais ainda, né? Um pouco mais difícil de perder essa gordurinha. E se você não teve, é a gordura mais difícil de ser eliminada com exercício físico, né? É possível, então às vezes o tratamento estético, ele só vai trazer essa rapidez nesse processo de perda. Mas, de novo, não existe milagre, então não adianta fazer tratamento estético e não fazer um exercício físico. E quando a gente fala de exercício físico, não é necessariamente musculação, porque quando a gente fala isso, a pessoa fala, mas eu não gosto de musculação. Então eu não gosto de academia. Não gosto de academia, não gosto de ambiente fechado, não gosto... Vai fazer uma caminhada, para o carro um pouco mais longe do seu trabalho e anda um pouco mais, sobe de escada em vez de subir de elevador. Então são pequenas coisas, vai passear com o seu cachorro, né? São pequenas coisas que a gente pode colocar na nossa rotina e só esse tirar o seu corpo da zona de conforto já ajuda na eliminação de algumas gordurinhas que são mais resistentes. Então, esses hábitos saudáveis a gente pede muito para que elas coloquem na rotina delas, porque o resultado é praticamente imediato. Vocês fazem uma aliação, aliam, né, com um nutricionista? Sim. Porque a pessoa, tudo bem, ela quer retirar o excesso da barriga, aí ela começa a caminhar, que é um passo, mas ela vai precisar mudar algumas coisas na alimentação. Vocês fazem essa avaliação também? Sim, a gente faz e a gente tem um encaminhamento, né? Então a gente tem recomendações de personal trainer para poder acompanhar em caso de exercícios, nutricionistas, endocrinologista, médico, porque nós temos um público, a grande maioria das nossas mulheres, elas são acima de 35 anos, né? E nós temos muitas que estão entrando na menopausa, então estão naquela questão do climatério, que é tão discutida. E elas precisam verificar a questão hormonal delas. Então, a gente tem um endócrino que a gente recomenda, que é especializado em mulheres que estão nesse momento de início da menopausa. Então, tudo isso é importante. A idade vai contar também. Exatamente. A fase que a mulher está vivendo. Exatamente, porque senão, às vezes eu faço um tratamento que ela não está tendo resultado. E não é o aparelho, é a questão metabólica dela, são os hormônios dela. Então, eu também preciso olhar isso. O check-up anual que a gente tanto fala é muito importante. Não só nesse momento de pandemia, né? Eu acho que o momento de pandemia foi bom que a gente teve um alerta sobre o quão importante é a nossa saúde, a gente manter a nossa imunidade alta. E como que a gente mantém a imunidade alta? Olhando para todos esses pilares, inclusive sono. A gente pega muitas clientes que não dormem, né, por mais de 8 horas ou dormem picado, sabe? Fica acordando o momento inteiro, a noite inteira. Essa é uma recomendação que é uma das primeiras coisas que a gente ajusta. E são coisas pequenas, então quando a gente pergunta o que você faz antes de dormir? Eu fico no celular, nas redes sociais, o que isso gera? Ansiedade. Então sua cabeça não desliga. Então você precisa começar a preparar o seu corpo
Hoje em dia os médicos têm falado bastante sobre a higienização do sono. É isso, é preparar o seu corpo e o seu ambiente para você dormir. Ler um livro, fazer uma oração, assistir alguma coisa mais leve. Não adianta você ficar vendo rede social ou um filme de terror antes de você dormir. Como é que seu corpo vai estar em alerta? Você não vai conseguir dormir. Então tudo isso a gente olha com muito carinho. Olha, gostei, viu? E tem uma... Peraí. Eu falei que eu ia ler junto com você. Isso, lê. A participação da Deise Pastore Bilar, que está sempre comigo. Ela é uma artesã magnífica. Bacana. E ela colocou assim: boa tarde, Rita Maria. Eu cuido da saúde. Afinal, já cheguei aos 63. Me engana, né, Deise? Você não tem 63 nunca. Mas ela colocou assim: cabelos super brancos, que por sinal combinam muito com você. E ela falou assim, que os cabelos brancos não a incomodam. A alimentação dela é saudável, ela faz exercício físico e acompanhamento médico. E, inclusive, esta semana ela já passou na dermatologista para sua consulta anual. Ou seja, uma pessoa que está cuidando da saúde. Mas, de verdade, uma melhorada no visual seria bem-vinda. Ou seja, mesmo quem sabe que está bem consigo, está de bem com os cabelos brancos, com o envelhecimento natural, está de bem com a saúde, ainda tem alguma coisinha para mexer. Isso é normal. É normal. Eu acho que, principalmente a mulher, né? A gente tem uma demanda muito grande masculina, mas eu vejo que a mulher tem muito isso. A gente nunca está satisfeita. Então, se a gente tem o cabelo liso, a gente quer o cabelo enrolado. Se a gente tem a gordurinha na barriga, a gente preferia ter a gordurinha no bumbum. Então, a gente está sempre buscando o que melhorar. E aí, acho que vai muito de encontro o que a gente sempre fala para as clientes. Vamos buscar a sua melhor versão e não copiar o que a sua amiga veio, fez e teve resultado. E não buscar uma artista e colocar ela como um ídolo e falar, eu gostaria de ser igual a ela. Não. Qual é a sua melhor versão? O que a gente consegue fazer com você, com o seu corpo, com a sua rotina, com o seu metabolismo. Então a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai querer ajustar e a gente está aqui para isso, né? Sempre, obviamente, recomendando que a gente ajuste também os outros pontos. Eu gostaria que você desse uma pincelada sobre a drenagem linfática. Tá. Por que eu acho importante? Hoje as pessoas, principalmente quem não faz uma alimentação adequada, aí tem muitas toxinas que estão no ambiente, Sim. nos alimentos, esse estresse que a gente fica acumulando um monte de coisas. E eu tenho visto as pessoas falando, drenagem não resolve. Resolve, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro da tua área. Eu acho que é super importante nós valorizarmos a drenagem também. Eu adoro a drenagem porque ela ajuda sim na eliminação de líquidos e toxinas, principalmente toxinas, né? Todas as nossas clientes que fazem drenagem, elas levantam da maca praticamente fazendo xixi, então elas falam, eu preciso correr para o banheiro, e é essa eliminação de líquido que a gente causa, né? E quando a gente faz uma perna e depois compara com a outra, já dá para ela ver que realmente ela tem essa eliminação de líquidos. Óbvio, ela tem que fazer com uma certa constância. E uma coisa que eu acho legal falar sobre isso é, a drenagem linfática, ela drena os líquidos. Não existe no mercado, como alguns lugares falam, né? Dreno modeladora. Não existe isso. Ou ela é drenagem linfática, ou ela é massagem modeladora. Não existe a mistura das duas, né? A drenagem, ela é uma mão muito mais leve e ela tem que drenar para que a gente possa eliminar essas toxinas. A modeladora, ela é bem mais intensa e você vai sentir realmente a mão da esteticista pegando e ela modela. Ela não elimina a gordura. Então essas promessas que no mercado coloca, a gente fica tudo de cabelo em pé, porque a gente fala, não existe, como é que eu vou eliminar uma gordura com uma massagem? Não, eu consigo modelar e eu consigo eliminar toxinas e líquidos, isso sim. E o resultado é incrível. Inclusive, falando de drenagem linfática, a gente teve uma busca muito alta, principalmente agora nesse final de ano, nesse começo de ano, de grávidas. Então a gente está com muitas grávidas procurando, porque começou esse calor terrível, e elas incham, né? E líquidos também, toxinas que o corpo, obviamente, elimina naturalmente durante uma gravidez. Então, a nossa procura triplicou por grávidas. E elas estão tendo um resultado incrível. Então, sim, drenagem linfática é ótima. As pessoas que engordaram bastante também nesse período de pandemia, porque ficaram ansiosas, comeram demais, não praticaram exercício físico, não gastaram tudo que comeram. Também é importante, porque pode dar um colapso nesse sistema linfático, a pessoa vai ficar com edemas, muito grandes, e isso complica bastante. Então, a drenagem linfática, mais do que uma prática de estética,
é saúde também, tá? Então, se o médico recomendar para você, não leve isso assim como brincadeira, leve a sério, procure uma profissional. E ela falou uma coisa, é verdade, a drenagem é porque abaixo da pele é que fica todo o nosso sistema linfático. Exato. Então, tem que ser uma coisa leve, não é para apertar. Então, quando você for fazer drenagem, tem que ser levinho. Eu tenho uma amiga que ficou roxa e falou assim, nossa, foi fazer drenagem linfática, olha aqui, tô toda marcada, toda roxa. Não foi drenagem. Não foi drenagem. Nem na modeladora você deveria ficar roxo, né? Então, assim, machucar, sentir dor, não é normal. Não é normal. Então, se a cliente está sentindo, ela tem que parar e falar, eu estou sentindo dor. Ela tem que falar, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar e não pode. E foi o que você falou, a drenagem linfática, imagina, jamais ela pode te deixar roxa, jamais ela pode causar dor. Não, ela é muito leve, a gente vai até os gânglios e drena. É isso, ela não pode sentir dor. É essa a grande diferença entre as massagens. A gente fala ralo. Até o ralinho para eliminar a sujeira. É exatamente o ralinho. Isso. Ela falou drenos, né? Tem lugares específicos no corpo. Exatamente. Mas eu acho legal falar ralinho. Ralinho, achei ótimo, que já elimina toda a sujeirinha ali. Olha, ai, que delícia! A Laire, ou Ler, né? Laire. De Carvalho, maravilha de programa, gostei, obrigada, viu? A Francisca Carmo colocou assim, Rita, eu já fui gordinha, hoje sou magra, mas a gordura ficou, mas não tenho coragem de tirar porque eu já sou idosa. A drenagem, nesse caso, ajuda também? Não, na gordura localizada não. Aí a gente tem que entrar com os nossos equipamentos e tecnologia, né? Então a gente tem radiofrequência, ondas de choque, ultracavitação, ultrassom, tudo isso é para gordura localizada. Todos indolor, então ela não precisa ter medo porque você não sente dor, não tem faca, não tem agulha, não tem nada. Isso ajuda bastante nesse processo de emagrecimento, ficou a gordura. E uma coisa que a gente precisa analisar também é gordura ou é flacidez, porque às vezes a cliente confunde. Ela acha que é uma gordura e na verdade é uma flacidez. Também a gente entra com essa parte de tecnologia para ajudar a eliminar. E mais uma participação aqui, peraí. A Elaine colocou assim que com ela foi o contrário. Na pandemia ela emagreceu muito. Que bom. Até ela já fez várias consultas, exames, graças a Deus ela não tem nada. Mas, olha, não ache ruim, viu, Elaine? Não reclame que tem um monte de gente aí que está invejando. A Bernadette Almeida colocou assim, ela queria dar uma esticadinha no pescoço. Você sabe que esse é o tratamento que nós temos também, que às vezes as pessoas pedem, papada. Então, às vezes, eliminar essa papada somente com tecnologia, nada de faca. Nada, né? De faca? Nada de faca. A gente usa enzima pressurizada, que não vai agulha e ajuda nessa eliminação da papada. 4 sessões a gente elimina isso, aí dá uma esticadinha, né? E olha, a Fabi Correia, obrigada por suas orações pelo Padre Eduardo, viu, Fabi? Pela irmã Luísa também. E ela colocou assim, olha, eu não tenho costume de usar creme hidratante. Até onde isso é prejudicial? Olha, eu acho que mais importante do que utilizar o creme hidratante é o consumo de água. Então, assim, uma pele hidratada, né? Às vezes as pessoas vão lá na clínica e falam, nossa, Nicole, a sua pele é muito hidratada, mas eu ando com a minha garrafinha para cima e para baixo. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Não tem o costume de beber água, começa a andar com uma garrafinha que você não vai esquecer. Então, tem 2 coisas que eu não esqueço, meu celular e a minha garrafinha. E o pessoal brinca, minha garrafinha virou meu cachorrinho. Por quê? Para que a gente possa beber água e hidratar o nosso corpo. O hidratante, ele ajuda, mas ele é superficial. E a parte interna, que é aquilo que a gente falou? Hidratação, uma alimentação saudável, rica em vegetais, frutas, né? Então, quanto mais cor estiver no seu prato, mais hidratada vai ficar a sua pele, seu cabelo, a sua unha, tudo isso ajuda bastante. Que delícia! Conversamos aí com Nicole Longo, Fecarota. Fecarota, italiana. Ela é empresária, proprietária da Just Care, que a gente falou aqui agora, que cuida desses, da paciente com tratamentos estéticos não invasivos e tem para tudo, gente, que a gente falou aqui agora. Então, de repente, você tem alguma dúvida, é só entrar em contato. Nós estamos disponibilizando aí o WhatsApp, então o Instagram também. Vai lá, dá uma olhadinha, de repente pode ser a solução para que você estava
a pessoa está procurando. Eu também acho. É como ela colocou aqui, esqueci a Francisca Carmo. Ela não tem coragem porque já é idosa, mas dá para fazer o Imagina, tratamento. sempre tem tempo. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para ir na nossa clínica conhecer e ganhar ou uma hidratação facial ou um tratamento para gordura localizada de uma região. Pode escolher a região que quiser e é um presente nosso para vocês. Olha aí, só basta dizer que assistiu o programa Mulher.com. Basta dizer que assistiu o programa, exatamente. Uau! E a gente gosta de presente. A gente adora. Uma cortesia a gente ama. Eu quero agradecer, Nicole, tua participação. Rita. Sucesso, acho que eu vou lá, viu, gente? Por favor, você é mais do que nossa convidada, né? Por favor. Ai, que delícia!